O tanto que a gente fala de identidade, mas para falar de identidade a gente tem que saber a origem da nossa existência, a gente tem que saber a origem da nossa identidade. Não adianta eu vir aqui falar de identidade e as pessoas não têm nem noção do que isso quer dizer. Eu, como cristão, eu me pauto, me respaldo na palavra de Deus, que é a Bíblia. Algumas pessoas podem entrar em controvérsias, mas está tudo certo. Cada um acredita naquilo que quer. E cada um vai ter o resultado de acordo com aquilo que crê. Eu creio num Deus vivo. Eu creio em um Deus que não é só um Deus, é um Pai. Então, eu vou sempre exaltar o nome dele e falar da minha origem pautada na palavra. Eu sempre vou falar de identidade pautada no Criador. E para isso para entender, nós vamos fazer uma série e vamos aprender. Vamos entender desde o princípio. Desde o princípio. Então, nós vamos começar hoje a ler Gênesis. E hoje a gente vai para o capítulo 1. Para você que não me conhece, eu sou o Fábio Lobo, e estou há alguns anos na caminhada cristã, onde eu aprendi muita coisa, onde eu tenho aprendido muita coisa, onde eu tenho vivenciado muita coisa. Mas isso não é nada, nem de perto, nem de longe, aquilo que está por vir na minha vida. Eu quero compartilhar um pouco do estilo de vida que eu tenho e daquilo que eu acredito com você que está me vendo aqui. Se é a sua primeira vez aqui, já dá um like, compartilha com alguém, faz um comentário e vamos então iniciar. Mas antes de iniciar, a gente tem que entender para que nós vamos fazer essa leitura? Para que você que não conhece, para você que também conhece, aprofunde mais nas Escrituras, aprofunde mais na Palavra de Deus. Então, vamos começar com Gênesis, o livro da Bíblia lá do início. E se você não sabe onde está Gênesis na Bíblia, eu quero te dizer, seja bem-vindo à família. Então, no princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. A primeira informação que a gente tem aqui é que Deus criou os céus e a terra. E antes só havia trevas, não havia nada. Então, Deus disse, já no verso 3, haja luz e houve luz. Viu Deus que a luz era boa, assim como tudo que Deus faz é bom. Ele fez separação entre a luz e as trevas, e chamou Deus a luz de dia e as trevas noite. E houve tarde e manhã, e esse foi o princípio do primeiro dia. Então, o primeiro dia, Deus aqui, ele criou a noite e o dia. No verso 6, e disse Deus, haja um firmamento no meio das águas, e haja separação entre as águas. Deus fez o firmamento e fez separação entre as águas que estavam debaixo do firmamento e as águas que estavam por cima do firmamento. E assim foi. Chamou Deus o firmamento de céu, e houve tarde e manhã, e esse foi o segundo dia. Deus disse, ajunte-se as águas que estão debaixo dos céus, num só lugar, e apareça uma parte seca. E assim foi. Chamou Deus a parte seca de terra, e o ajuntamento das águas de mares, e viu Deus que era bom.
Disse Deus: produza terra, relva, ervas, e deem semente e árvores frutíferas, que deem fruto conforme a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra. E assim foi. A terra produziu a relva, ervas que davam sementes conforme a sua espécie, árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, e conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Tá vendo que tudo que Deus vê é bom? Houve tarde e manhã, e assim foi o terceiro dia. E disse Deus: haja luminares no firmamento do céu, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles sinais para marcar estações, dias e anos. Sirvam de luminares no firmamento do céu, para iluminar a terra, e assim foi. Fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite. Fez também as estrelas. Deus pôs um firmamento do céu para iluminar a terra, para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre as luzes e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde de manhã, e esse foi o quarto dia. E disse Deus: produzam as águas enxames de seres viventes, e voem as aves acima da terra no firmamento do céu. Assim Deus criou as grandes criaturas do mar, todos os seres viventes que rastavam, quais povoavam as águas, conforme suas espécies, e todas as aves voavam, conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, enchei as águas dos mares e multiplique-se as aves na terra. E houve tarde e manhã, e esse foi o quinto dia. Disse Deus: produza a terra seres viventes conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selvagens conforme a sua espécie. E assim foi. Deus fez animais selvagens conforme a sua espécie, e animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os répteis conforme a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem e nossa semelhança, e que domine ele sobre peixes do mar, sobre aves do céu, sobre animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todo réptil que se rasteja por ela. Assim Deus criou o homem, à sua imagem Deus o criou, macho e fêmea Deus o criou. Vamos dar uma pausa aqui e vamos entender. Até aqui Deus criou tudo. Deus criou céu, terra, colocou os animais na água, na terra, nos céus. E então Deus criou o homem. A primeira informação que você tem de identidade é que Deus criou o homem e a mulher, macho e fêmea. E aí ele fala: criou Deus, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Quando a gente fala sobre essa parte, que a gente ainda vai aprofundar nesse capítulo 1, a questão aqui é: faça o homem à nossa imagem. Mas a nossa imagem é quem? Sobre quem ele está se referindo? Aqui, quando a gente aprofundar mais nesse capítulo, eu vou voltar aqui para você entender. Mas a sua identidade, ela foi firmada aqui. Aqui começa a sua identidade. Reinante, governante de todas as coisas. Se somos imagem e semelhança do nosso Criador, nós é que governamos as nossas emoções. E como a gente governa? Lidando com a nossa mentalidade. A nossa mente é ela quem comanda aquilo que a gente sente. Quando você consegue ordenar os seus pensamentos, quando você consegue coordenar os seus pensamentos, você vai entender sobre controlar a emoção, não ser um ser emocional demais, que age pela emoção,
pela flor da pele, né? Então, ele continua. Deus abençoou e lhes disse: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra, sujeitai, dominai sobre os peixes do mar, sobre todas as aves do céu, sobre todos os animais que rastejam. Disse Deus ainda: tenho-vos dado todas as ervas para produzirem semente e se acham sobre a face de toda a terra, bem como todas as árvores em que há fruto que dá semente, elas vos servirão de mantimento. E todos os animais da terra, e todas as aves dos céus, e todos os seres viventes que rastejam sobre a terra, tenho dado todas as ervas verdes como mantimento. Assim foi. Viu Deus que tudo o que tinha feito era muito bom. Houve tarde e houve manhã, e esse foi o sexto dia. Aqui, Deus então criou o homem no sexto dia. Ele fez tudo para o homem. E aí ele cria. E o detalhe interessante, é nós sermos feitos à imagem e semelhança dele. Por que ele fez isso? Isso a gente vai descobrir conforme a gente for caminhando nessa leitura. Esse foi só o primeiro capítulo, aonde nós vamos estudar. Nós vamos tirar um tempo para estudar, vamos investir esse tempo. Então, que a gente possa hoje, com esse primeiro capítulo, meditar. Senhor, por que o Senhor me fez a sua imagem e sua semelhança? E por que o Senhor mandou com que eu dominasse sobre todas as coisas? Essa é uma pergunta para você fazer para você mesmo. Esse foi nosso primeiro capítulo. E eu quero, com você, continuar essa leitura. E assim Deus viu que era bom. Deus, que essa leitura possa servir de clareza para nós, para o nosso entendimento, para o nosso coração, que a gente possa ter revelações da sua palavra a cada verso que a gente lê e que a gente possa meditar na sua palavra. Creio que iremos abrir os nossos olhos, que as escamas caiam dos nossos olhos e que nós possamos crer em tudo aquilo que o Senhor faz é bom. Em nome de Jesus, amém. Eu te espero para a próxima.